Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e nesta aula vamos começar a falar sobre as equações diferenciais. Estas aulas de equações diferenciais fazem parte de um curso maior, que é o curso de Cálculo 4. Nesse curso de Cálculo 4 eu dividi em duas partes. Uma parte que eu trato sobre sequências e séries e a segunda parte que a gente vai tratar sobre equações diferenciais. Então, para uma primeira aula de equações diferenciais, vamos entender o que é uma equação diferencial. Equação diferencial, essas duas palavrinhas. Então, vamos entender primeiro o que é equação, depois relembrar o que é diferencial, para a gente tentar juntar as duas e entender o que é uma equação diferencial. Primeiro, o que é uma equação? Para a gente ter uma equação, a gente precisa ter uma expressão matemática que tenha dois elementos. Primeiro, uma igualdade que a gente tem que satisfazer e depois uma incógnita. Essa incógnita é algo que eu não sei, eu quero descobrir o seu valor. Então, cuidado, que em equações, equação, a gente tem incógnita. Então a letra na equação a gente chama de incógnita. Por que incógnita? O que significa incógnita? Incógnita é algo que eu quero saber o valor. Então essa letra x, nesse caso dessa equação, é uma incógnita, é algo que eu quero saber o valor para que essa igualdade seja satisfeita. Então em uma equação tem que ter duas coisas. A incógnita, que você quer saber o valor para que, segunda coisa que tem que ter na equação, a igualdade seja satisfeita. Cuidado que as letras, por exemplo, em funções, já são chamadas de variável, tá? Então, em equação eu tenho incógnita, em função eu tenho variável. Por que a equação tem incógnita? Eu quero saber o valor de x que deixa essa igualdade verdadeira, tá? Como que eu posso fazer, resolver? Essa equaçãozinha é uma equação do primeiro grau. É fácil resolver a equação do primeiro grau. Deixa a letra para um lado, número para o outro, não foi assim que a gente aprendeu na escola? Então, vou deixar aqui o x sozinho. Então, primeira coisa, esse 5 que está somando, ele passa para o outro lado da igualdade. O contrário de somar é o quê? Subtrair. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou subtraindo 5 dos dois lados da minha igualdade. Só que aqui 5 tira 5, sumiu 5. E aqui fica o 17 tira 5, né? Porque uma igualdade é como se a gente tivesse uma balança. Eles estão iguais. Se eu tiro 5 de um lado, para manter equilibrado, eu também tenho que tirar 5 do outro lado. Então eu tirei o 5 desse lado, para compensar eu tive que também tirar 5 do outro lado. 17 tira 5, 12. Tudo bem? Então de um lado saiu o 5, do outro lado tinha 17, saiu também um 5 para ficar equilibrado. 17 tira 5, 12. Agora eu tenho aqui multiplicando o x, o 3. Esse 3 vai passar para o outro lado, a gente aprendeu, né? Passa para o outro lado, o contrário de multiplicar é dividir. No fundo, o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo os dois lados por 3. Porque se eles estão em equilíbrio, numa balança, se eu divido um lado por 3 na quantidade, eu tenho que dividir o outro lado por 3 também, para manter equilibrado, né? E aqui 3 dividido por 3 fica 1, né? 1x. E aqui 12 dividido por 3 vai ficar 4. Pronto, descobri o valor da minha incógnita, né? 4 vezes 3 dá 12, 12 mais 5 dá exatamente 17. Então, o 4 é o valor da incógnita que deixa essa equação aqui verdadeira, tá? Já numa função, a gente tem uma variável, o próprio nome diz, variável, tá? Por quê? Vamos supor que eu pego aqui uma função 3x mais 5, tá? Agora, o x não é um valor que eu quero saber na função. Ela é uma variável, ela vai variar. Então, o x vai variar dentro de um conjunto. Por exemplo, dentro do conjunto dos números reais. Pode assumir lá o 0, 1, o 2, o 3, o 1,1, 1,2, o raiz de 2, o π, o menos 3, o menos 4. Pode assumir qualquer valor real. E para cada valor real que eu pegar aqui, né, no x, ele vai lá levar na minha função em um certo valor. Se eu pegar um outro ponto, um outro valor, um outro ponto, um outro valor. Cada ponto que eu pego no x vai levar a um valor para y, né? Então, se eu pego lá o x, por exemplo, 10, né? Eu vou levar no y, troca aqui x por 10. 10 vezes 3, 30. 30 mais 5, 35. Vou levar no y 35. Então, se eu pegar lá o 10, vai lá no 35. Por isso que a gente vai ter o gráfico aqui da função, né?
Esse gráfico é o quê? São todas essas relações. Para cada x vai estar relacionado com um y diferente. Se eu juntar todos esses pontinhos, vai dar o gráfico dessa função. Beleza? Então, a equação a gente tem incógnita, que é o valor que a gente quer colocar na letra para que deixe a igualdade verdadeira. Já na função a gente tem variável, é uma variável. E tem a variável independente, no caso aqui é o x, e a variável dependente, porque é o y depende do x. São duas variáveis. E as duas vão estar variando dentro de um conjunto, tá? Aqui eu tenho um exemplo de uma equação do primeiro grau, mas não é só a equação do primeiro grau, não é só esse jeito, só tem esse jeito para resolver todas as equações do mundo? Não, eu tenho, por exemplo, equações que não são lineares, né? Essa é uma equação linear, essa é uma equação que não é linear, no caso a equação do segundo grau. Aí aqui a gente usa, por exemplo, a fórmula de Bhaskara, né? Que é a fórmula para resolver equações do segundo grau. Então, nesse caso, eu vou ter aqui duas soluções, né? Que é o x menos 1, não, o x1 positivo e a segunda é o x menos 2, né? Então, eu posso ter uma equação que tenha uma solução, eu posso ter uma equação que tenha duas, que tenha três, que tenha infinitas soluções, tudo bem? Nesse caso, tem duas, se você quiser fazer por Bhaskara para você encontrar essas duas, mas aqui a gente vai ver que esse daqui está certo, ó. Troca aqui o x por 1, 1 ao quadrado dá 1, troca aqui o x por 1, menos 2, né? 1 mais 1, 2, menos 2, 0, bateu, deixou a igualdade satisfeita. Agora troca o x por menos 2, né? Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Aí troca aqui o x por menos 2, né? 4 menos 2, 2, menos 2, 0, bateu, deixou essa igualdade verdadeira. Tudo bem? Então a gente relembrou o que é uma equação. Uma equação a gente tem uma igualdade que deve ser satisfeita e uma incógnita que a gente quer saber o valor. Mas aqui a gente tem equações numéricas. O que é equação numérica? É que onde a incógnita é um número. Mas muda um pouquinho quando se trata de equação diferencial. Porque o que é essa palavra diferencial? A gente não estudou cálculo diferencial integral? O que é cálculo diferencial integral? É cálculo diferencial de derivadas e integral de integrais. Então, essa palavra diferencial quer dizer o quê? Derivada. Então, uma equação diferencial é uma equação, tem uma igualdade, tem incógnita, mas é o que eu tenho derivadas. E eu derivo o quê? Derivo função. Então, aparece derivadas de funções. Então, na equação diferencial, minha incógnita não é um valor, não é um número. Agora vai ser uma função. Antes eu tinha um número desconhecido. Agora eu tenho uma função desconhecida. Então, o resultado de uma equação diferencial não é um número. É uma ou mais funções. Tudo bem? Então, olha só. Equações diferenciais são equações matemáticas que relacionam uma função desconhecida, ó. Então, minha incógnita agora é uma função que eu quero conhecer, não só um número, com suas derivadas. E aí, na equação vai aparecer o quê? Vai aparecer a função y, por exemplo, as derivadas dela, y1', y2', segunda, terceira, quarta derivada. Pode até aparecer, por exemplo, eu tenho uma função, eu quero saber, ó, o que eu quero saber? Eu quero saber uma função, ó, esse y aqui não é um número, é uma função que depende de uma variável independente, tudo bem? Então, lá na equação, pode aparecer minha função y? Pode. Pode aparecer as derivadas dela? Pode. y1', y2', segunda, terceira, quarta, quinta derivada? Pode. Pode aparecer o x? Pode aparecer o x, tá? Mas aí vai aparecer o x não necessariamente vai ser uma incógnita, então vai ser incógnita da equação diferencial, tá? Vai ser a variável independente da função que eu quero procurar, tá? As letras podem variar, tudo bem? Você tem que saber, quando você olha uma equação diferencial, você tem que saber certinho qual letra representa a função que você quer descobrir, qual letra é a variável daquela função que você quer descobrir, tá? Essas equações são usadas para modelar uma ampla variedade de fenômenos em diferentes campos da ciência, como física, engenharia, biologia, química e economia. Então, a gente vai ver que tem uma vasta aplicação para equações diferenciais, tá? Então, olha só, isso aqui é uma equação diferencial. Esse y aqui não é um número, é uma função que eu quero descobrir. E olha só, eu tenho a derivada de uma função menos 5 igual a zero, tá? Quando eu coloco aqui o y linha, isso daqui é uma notação de Newton, tá? Mas tem a notação de Leibniz, que é até melhor que a notação de Newton, né? Porque a notação de Leibniz já deixa claro qual que é a função, qual que é a variável independente daquela função. Leibniz, até lembrando que é um dos meus vovôs, né? Se você não sabe, olha lá a primeira aula de pré-cálculo que eu mostro minha árvore de orientadores. Então, eu posso escrever esse y' da seguinte forma, dy, e aí eu vou chamar a variável independente dessa função de x, tá? Então, y' é a derivada de y. Eu posso escrever desse jeito, a derivada de y em relação a x. Lembra que a gente usa d
quando a função tem só uma variável, né? Se a função tem mais que umas variáveis, aí a gente já trata das derivadas parciais, né? Aí as derivadas parciais a gente já usa o del, tá? Mas vamos começar com funções que tem só uma variável. Então aqui, a y', essa é uma outra forma de escrever. E esse 5 que está subtraindo, eu vou passar para o outro lado, tá? Ele está subtraindo, passa para o outro lado somando. 0 mais 5 dá 5. O que eu vou fazer aqui para resolver? Esse dx que está aqui embaixo, dividindo, eu vou passar para o outro lado, multiplicando. Então vai ficar 5 dx. E agora o que eu vou fazer para resolver aqui? Eu quero saber qual que é essa função que eu estou procurando. Que função que eu estou procurando? Lembra que na equação, se a gente somar 5 de um lado, eu tenho que somar 5 do outro lado. Se eu dividir por 3, eu tenho que dividir 3 por outro lado. Então o que eu vou fazer? Eu vou integrar de um lado, mas para deixar essa igualdade verdadeira, continuando verdadeira, vou integrar do outro lado também. Então, eu vou integrar dos dois lados. Qual que é a integral de dy, né? Quando não tem nada aqui, é como se fosse 1, tá? Integral de 1 fica só a própria variável que eu estou integrando, no caso aqui, y. E qual que é a integral de 5dx? É 5x, tá? Mais c. Essa daqui é a minha integral, tá? Então, olha só. Eu tenho essa equação diferencial, ó. Y' menos 5 igual a 0. Então, se eu pegar minha função, por exemplo, uma função igual a 5x, será que a derivada dessa função menos 5 vai dar igual a 0? Será? Vamos ver. Essa função é 5x. Qual que é a derivada dela? A derivada de 5x é 5, tá? Então, troca aqui a derivada que é 5, menos 5 dá exatamente 0. Verificou, tá? Mas cuidado que essa 5x não é a única função que quando eu derivo e tiro 5 dá 0. Eu posso pegar uma outra função, por exemplo, 5x mais 1. 5x mais 1, também quando eu derivo, o derivado de 5x mais 1 é 5, e tiro 5, também dá 0. Se eu pegar a função 5x mais 2, também, quando eu derivo, 5x mais 2 dá 5, tira 5 dá 0. Então, o que eu quero na minha equação? Minha equação fala, adivinha qual que é a função que quando você deriva essa função e tira 5 dá 0. Aí uma pessoa pode falar 5x, ela tá certa? Tá certa. Outra pessoa pode falar o 5x mais 1, ela tá certa? Tá certa. Outra pessoa pode falar o 5x mais 2, mais 3, mais 4, vai tá certo? Vai, tá? Qualquer resposta que seja 5x mais uma constante, a pessoa vai estar certa, tá? Nesse caso, vocês vão ver, a gente vai falar, isso daqui é uma família de soluções, é uma família de funções. Que família? O 5x mais c. Quem faz parte dessa família? O 5x, que é o 5x mais 0, o 5x mais 1, o 5x mais 2, o 5x mais 3, o 5x mais π, o 5x mais raiz de 2, o 5x menos 3, tá? Todos esses, porque aqui o c pode ser qualquer número real. Para qualquer c que eu pegar, eu pego um elemento dessa família. Tudo bem? Mas só para a gente ver outro exemplo, a gente pode aparecer o y e o x. Olha só um outro exemplo, ó. Y' menos x quadrado. Nesse caso, eu continuo querendo saber, como resposta, a minha função y, que aparece a derivada dela. No caso aqui, o x, ele vai ser a variável independente da minha função, tá? Vamos escrever de novo, está na notação de Newton. Vamos escrever na notação de Leibniz, né? A notação de Leibniz é melhor que a notação de Newton. Tudo bem? Ó, então eu troquei o y' por dy dx, derivada de y em relação a x, porque y é a função que eu quero saber, que eu não sei, em relação a x, que vai ser a variável dessa função, tá? Ah, mas professor, eu tenho que saber o valor do x? Você não tem que saber o valor do x, porque o x não é incógnita. O x vai ser a variável, lembra que é variável. Quando é variável, você não quer saber o valor. É a variável da minha função. E a função é o que você quer saber, tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar esse x quadrado, está subtraindo, passa para o outro lado, somando. Eu vou passar esse x quadrado dx para o lado de lá, tá? E agora eu vou integrar dos dois lados. Vocês vão ver que quando a gente dá bonitinha assim, a gente consegue resolver uma equação diferencial bonitinha assim, a gente vai chamar de equação diferencial separável. A gente vai ver nas próximas aulas o que é uma equação diferencial separável, tá? Agora a gente só está meio que introduzindo a equação diferencial para ficar mais fácil de entender o restante do curso. Eu vou integrar aqui, né? Integral de 1 dy é y, integral de x ao quadrado, né? dx,
vai ser x ao cubo sobre 3 mais c. É uma constante, esse c também pode ser qualquer número real. Tá? Então, olha só, qualquer função que tiver essa cara, ó, pega qualquer função que tenha essa cara, x ao cubo sobre 3 mais uma constante, se eu derivar e tirar x quadrado vai dar igual a zero, não é? Ó? Pega x ao cubo sobre 3, derivada de x ao cubo sobre 3. O 3 passa multiplicando, tira um do expoente, né? Tem o 3 aqui embaixo, corta, corta. Se eu tirar o x quadrado dá exatamente zero, tudo bem? Então, se eu perguntar, ó, adivinha uma função que se eu derivar essa função e tirar o x quadrado, o x é a variável independente dessa função, dá zero. Aí você pode falar, é x ao cubo sobre 3. A outra pode falar, é x ao cubo sobre 3 mais 5. É x ao cubo sobre 3 mais 4. X ao cubo sobre 3 mais 10. Tá? X ao cubo sobre 3, mas qualquer constante que você falar é solução. Tá? Então, eu tenho uma família de soluções aqui como resposta para essa equação diferencial, tá? E geralmente vai ter essa constante justamente por quê? Porque quando eu derivo uma constante, derivada de constante nesse caso é zero. Então você vê que a constante aqui não vai fazer diferença. Mas eu não sei qual que é a constante, que a pessoa pensou numa função. Vai que ela pensou no x ao cubo sobre 3 mais 10 e eu falo só x ao cubo sobre 3, tá? Então quer dizer o quê? Se ela pensou no x ao cubo sobre 3 mais 10 e eu falo x ao cubo sobre 3, eu errei a resposta. Mas por quê? Porque ela não deu todas as informações, ainda faltou alguma informação. A gente vai chegar lá, completar a informação de equação diferencial ainda nessa aula. Mas antes vamos falar de solução geral e solução particular, tá? Então o que é uma solução geral de uma equação diferencial? É uma família de funções que satisfaz a equação diferencial para todas as constantes arbitrárias da família. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, o y' menos 5 igual a zero, vou escrever aqui também já na notação de Leibniz, né, que é a melhor notação. Derivada de y em relação a x, menos 5 igual a zero. A gente já viu uma família de soluções, né, ou seja, a solução geral, uma família de funções, desculpa, ou de soluções também, né? Uma família de funções, essa família de funções é a solução geral dessa equação diferencial, que é o quê? A gente já chegou que é uma função na cara 5x mais c, né? Com c podendo ser qualquer número real. Essa daqui é a família de funções, porque eu tenho vários elementos dessa família, 5x mais 1, x mais 2, 5x mais 3. Só que a pessoa poderia dar uma informação extra. Ela poderia dar um valor da função. Aí agora, olha só, a pessoa vai dar duas dicas, ó. Uma dica, a derivada dessa função menos 5 igual a zero. Outra dica é que essa função no ponto zero é igual a 10. Tudo bem? Ó, a derivada no ponto zero é igual a 10. Aí você já sabe a família de funções. O que você vai fazer? Ó? Bom, essa equação tem essa família de funções. Além disso, eu sei que o y no ponto zero é 10. Então, você vai fazer o quê? Você vai pegar aqui e trocar todos os x por 10. Ó. Y de... todos os x por zero, desculpa, né? Y de 0 igual a 10 é falar o quê? Quando o x é 0, a função vale 10, tá? Então, vamos trocar todos os x por 0. 0, 5 vezes 0, mais c, tá? Todas essas contas a gente vai fazer mais durante o curso, tá? Agora é uma introdução mesmo. Então, y igual a 0 igual a 10 é falar, no ponto 0, no x igual a 0, a função vale 10. Então, eu troquei todos os x por 0, tá? E ele fala o seguinte, ó, que o y no ponto 0 é 10, então eu vou trocar esse y no ponto 0 por 10. E aí eu vou fazer a conta. Quanto que é 5 vezes 0? É 0. 0 mais c dá c. Opa, encontrei o valor de c igual a 10. Tudo bem? Então, a minha função vai ser o quê? 5x mais o c. Mas agora eu tenho certeza quem que é o c. É o 10. Como que eu tenho certeza que o c é 10? Porque agora ele não deu só a equação diferencial. Ele deu um valor para a função, que a gente chama de valor inicial. Tá? Então, para o outro lado, a gente tem a solução particular. Então, esse daqui vai ser a solução particular. Por que eu consegui a solução particular? Porque ele deu a informação que faltava, que era esse valor inicial. Tá? De uma equação diferencial, uma expressão única. Então, agora é uma função única, não é uma família de funções, é uma expressão única, uma família única, uma função única, que satisfaz a equação diferencial e também atende às condições iniciais do problema.
esse problema que tem a equação e que tem a solução inicial, a gente vai chamar de PVI. É o problema do valor inicial. O que é o problema do valor inicial? Ele dá uma equação diferencial para resolver, mas ele também dá valores iniciais para a gente conseguir saber qual que é a função certinha. Não a família de funções. Daquela família, qual que é a família certinha que eu quero para ter como resposta, tá? Também pode ter o problema do contorno, mas eu não vou explicar aqui a diferença nessa aula de problema do contorno e problema do valor inicial, tá? Mas nas próximas aulas a gente vai ver. Mas vamos ficar por enquanto com esse nome. PVI, problema do valor inicial. É quando é dado uma equação diferencial, que a solução dessa equação diferencial vai ser uma família de funções, mas além da equação diferencial, vai me dar também os valores iniciais. Por quê? Aí eu vejo lá daquela família qual que é o integrante da família que eu quero como solução, tá? Vamos agora ver a classificação das equações diferenciais. Eu posso classificar as equações diferenciais em tipo, em ordem e em linearidade, tá? Então, tipo pode ser ordinária ou pode ser parcial. Em ordem, eu vejo se é a primeira, segunda, terceira ordem. E linearidade é o quê? Ver se a equação diferencial é linear ou não linear. Vamos começar com tipo. O que é uma equação diferencial ordinária e parcial? Tá? Ó, as equações diferenciais são divididas em duas categorias principais: equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. Uma equação diferencial ordinária, que a gente vai chamar de EDO. Então, sempre que eu falar EDO, o que quer dizer EDO? Equação diferencial ordinária. É uma equação que envolve funções apenas de uma variável independente. Lembra lá no cálculo 1, que tinha uma variável independente, e no cálculo 2 tinha duas ou mais variáveis independentes? Essa é a diferença. Equação diferencial ordinária, a resposta vai ser uma função de uma variável independente. Então, aqui a gente tem aqui esse exemplo, ó. O y', que a gente pode até escrever desse jeito, ó, né? dy dx, por exemplo, tá? Menos 5 igual a zero. Tanto é que a gente vai aparecer, quando colocar na notação de Leibniz, vai aparecer o d. Quando aparece o d, você tem certeza que a função só tem uma variável independente. Quando aparece o del, aí já vai ter derivadas parciais. Se tem derivadas parciais, então quando uma resposta de uma equação diferencial é uma função que tem duas ou mais variáveis, quer dizer que ela tem derivadas parciais. Então a gente vai ter uma equação diferencial parcial, que a gente chama de EDP, tudo bem? O que é EDP? Equação diferencial parcial. É uma equação que envolve que a resposta são funções com mais que uma variável independente e suas derivadas parciais, né? Então, olha só, aqui a gente está tratando de uma equação, esse exemplo aqui é uma equação diferencial parcial, porque olha só, del y, del x, del y, del t. Aqui a resposta, eu quero a função y que depende de x e de t. Então, a função y depende de duas variáveis independentes. Se a função que eu vou ter como resposta depende de duas ou mais variáveis independentes, é uma equação, trata-se de uma equação diferencial parcial. Se a resposta eu vou ter uma função que depende só de uma variável independente, aí eu trato de equação diferencial ordinária. Cuidado que aqui na EDO, equação diferencial ordinária, eu posso ter mais que uma função, tá? Mas todas as funções que eu tiver vão ser todas com uma variável independente. Então vamos supor uma EDO, vou escrever uma EDO. Del y, del x, d, né? dy dx, derivada de y em relação a x, mais a derivada de f em relação a x, menos 7x igual a zero, ok? Então, olha só, a derivada da função y em relação a x, mais a derivada da função f em relação a x, menos 7x igual a zero. Quais as respostas que eu quero ter? Eu quero achar a função y, que depende de uma variável independente x, e a função f, que também depende de uma variável independente x. Tudo bem? Então, olha só, são duas funções que dependem de uma variável independente. Então, nesse caso, são funções lá de cálculo 1. Funções de uma variável independente, trata-se de uma EDO, tá? EDP é só quando tem uma função ou mais funções que depende de duas ou mais variáveis independentes. Aí eu vou ter que trabalhar com equações, com derivadas parciais. Por isso que a gente vai ter o nome equação diferencial parcial, tá? Mas agora nesse curso a gente vai começar tratando mais das equações diferenciais ordinárias, tá? Então a gente vai começar o curso falando sobre especificamente das EDOs, equação diferencial ordinária. E a gente pode definir aqui, ó, colocar uma definição mais precisa de EDO, de equação diferencial ordinária. Ó.
Uma EDO, uma equação diferencial ordinária, é uma equação dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma expressão, ou seja, eu tenho uma equação, e nessa equação eu tenho uma igualdade e eu posso ter o quê? Pode aparecer o y, que é a função que eu quero achar? Sim. Pode aparecer a primeira derivada, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a enésima derivada? Pode. Pode aparecer também o x que é a variável independente dessa função que eu quero descobrir? Sim, tá? Então, uma equação diferencial ordinária é uma equação que só vai aparecer as funções ali de uma variável só. E pode aparecer essa função, pode aparecer a variável dessa função, variável independente da função, ou pode aparecer as derivadas dessa função, tá? Envolvendo uma função incógnita, uma que eu não sei o valor, né? Essa função incógnita que eu quero descobrir, e suas derivadas, ou suas diferenciais, né? Derivada e diferencial, a mesma coisa. E o x, que vai ser a variável independente, e o y também, que vai ser a variável dependente dessa função. Tudo bem? Alguns exemplos aqui de equações diferenciais com formas diferentes de escrever, tá? Então perceba que essa segunda e essa quarta linha aqui, ó, eu não estou falando claramente quem que é a variável independente da função que eu quero descobrir o valor, né? Aqui só fala o quê? Que é a segunda derivada da minha função menos 2 vezes a primeira derivada mais 9 vezes a própria função sem derivar dá igual a zero, tá? É uma equação diferencial ordinária, tá? Perceba que se tem essa notação y' e y duas linhas, com certeza essa notação de Newton, o y', y duas linhas, só serve para funções de uma variável. Função com duas ou mais variáveis, a gente já tem que apelar já para a notação de Leibniz, tudo bem? Então, sempre aparecer assim, y', y duas linhas, sabe que é EDO, porque essa notação só serve para derivadas de função do primeiro grau. E se aparecer o D também, na hora de colocar a notação de Leibniz, se aparecer o D, né, ó, aparece ó, dy dx, ou seja, sempre é y em relação a x, tá? Aí também vai ser DO. Agora, se aparecer um del, né, del y, del x, del y, del t, ó. Aí o que acontece? Eu já tenho uma função y que depende de x e de t pelo menos. Aí já se trata de derivadas parciais, já vai ser EDP, tá? Mas ó, essas duas, essa segunda e a quarta, não aparece o nome da variável independente. A primeira e a terceira já aparece, né, ó. Segunda derivada da função que depende de x, mais a função sem derivar que depende de x, vai dar igual a zero, né? Isso daqui, ó, del 2y del x quadrado, ó, desculpa. d2y dx quadrado. Isso daqui é o que? É a segunda derivada da função x quadrado. Então, eu escrever isso daqui, ó, y duas linhas, é a mesma coisa que eu colocar aqui, ó, derivada segunda de y, as duas em relação a x, por quê? Porque ele só tem x de variável independente, tudo bem? Y' seria o quê? dy, derivada de y em relação a x. Y3' seria o quê? Seria a terceira derivada de y, todas em relação a x, tá? Quando são derivadas parciais, eu posso derivar terceira derivada, a primeira em relação a x, a segunda em relação a t, a outra em relação a x de novo, tá? Mas no caso, quando só tem uma variável, que é o caso das equações diferenciais ordinárias, aí vai ser tudo em relação a uma única variável independente, tá? Então, veja que a primeira e a terceira são boas, né? A melhor forma de você escrever, só que talvez é o que o pessoal mais confunde, porque é mais difícil de você entender, tá? Mas se você já tiver estudado o cálculo certinho, você tiver familiarizado com essa notação aqui de derivada de Leibniz, né? Você vai conseguir entender melhor, tá? A melhor forma de você escrever uma equação diferencial ordinária, eu acredito que seja dessa forma, que ele te dá já todas as informações certinho, tá? Mas essa forma a gente vai ver bastante, que é a forma mais reduzida ali, tá? Mas beleza, definição de equação diferencial, a gente viu que tem 3 classificações de equação. Tipo, que pode ser ordinário parcial, ordem. Então, o que é uma ordem de uma equação diferencial? Ó, a ordem de uma equação diferencial é a maior ordem de derivadas presentes na equação. Ou seja, o que é isso? É a maior derivada, tá? Será que aparece a segunda, ou a maior terceira derivada, ou é a quarta derivada, ou é a quinta, ou é a sexta derivada, tá? Ó, por exemplo, essa equação aqui, ó. A segunda derivada da função y mais 3 vezes a primeira derivada da função y mais 2 vezes a função y sem derivar é igual a zero. Qual que é a maior derivada que aparece? É a segunda derivada, tá? Então, por exemplo, a equação é uma equação diferencial de segunda ordem. Por que é uma equação diferencial de segunda ordem? Porque a maior derivada presente é uma derivada de segunda ordem, tudo bem? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, y
terceira derivada de y mais 5 vezes a segunda derivada menos 3 vezes a função sem derivar igual a zero. Qual que é a maior derivada que aparece? É a terceira. Então, essa daqui é uma equação diferencial, né? Nesse caso vai ser uma equação diferencial ordinária, né? Porque, ó, se aparece essa notação, com certeza... Apareceu a notação de Newton, com certeza é EDO, né? Uma EDO de terceira ordem. Se eu colocar lá de sexta ordem, por exemplo, ó, aí eu já vou escrever, ó, desse jeito, tá? De sexta ordem, mais a derivada de quinta ordem, menos 5 vezes a primeira derivada, mais 7 vezes a função sem derivar, mais 8, pode aparecer até o x também, tá? O x seria a variável independente da função, igual a zero. Aqui também pode aparecer o x multiplicando, aqui também não tem problema, tá? Não tem problema. Vai ser igual a zero, tudo bem? Essa é uma EDO, né? Se apareceu a notação de Newton, é EDO. De qual ordem? Qual que é a maior derivada que aparece? Sexta. Uma EDO de sexta ordem, tudo bem? Então, ordem é só você ver a maior derivada que aparece. Para terminar esta aula, vamos só falar sobre terceira classificação de equação diferencial, é linearidade, para ver se a equação é linear ou não linear. Uma equação diferencial é linear se o y, a função que eu quero saber, a função incógnita, e todas as suas derivadas aparecem em termos lineares na equação. Lembra de função do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau? Tá? Mesma coisa, ó. Perceba o seguinte, ó. Aqui está a função, ó. Não está ao quadrado, não está a raiz, não está seno de y, tá tudo de primeiro grau. Ó, o y está em primeiro grau, a sua derivada está em primeiro grau, a sua segunda derivada, a terceira, a quarta, até a enésima derivada. Todas as derivadas que aparecem está tudo em linear, tudo de primeiro grau. Tá? Não aparece nenhuma derivada ao quadrado, nenhuma derivada ao cubo, nenhuma derivada dentro de raiz, nenhuma derivada dentro de cosseno, dentro de seno, tá? Não aparece, ó, perceba que os coeficientes aqui, ó, isso daqui, o que está escrito aqui, ó? A derivada enésima está sendo multiplicada por um coeficiente, esse coeficiente vai ter só o x, não vai ter o y na linha, vai ter só o x e número, tudo bem? Porque se aparecer desse jeito também, ó, tipo, a função vezes a sua primeira derivada, pronto. Se você multiplicar a incógnita, seja até a derivada, tipo y vezes a derivada dela, já deixa de ser linear, tá? Então, cada termo, ó, se você ver esse termo aqui, só tem a derivada enésima elevada a 1, tá? O resto desse termo é só x o número. Aqui também, ó, só tem a enésima menos uma derivada, o resto é só x e número. Todos os termos, ó, aqui só tem a segunda derivada, o resto é só x número. Primeira derivada, o resto é só x número. Então, cada termo só aparece uma vez a função ou uma derivada da função. Tudo bem? Isso quer dizer linear. Então, vamos ver alguns exemplos de linear. Olha só, isso daqui, ó, y duas linhas mais y igual a zero, ó. Então, perceba, não está multiplicando os dois, não está ao quadrado, não está dentro de raiz. Poderia aparecer aqui, por exemplo, um x ao quadrado aqui, deixa de ser linear? Não deixa de ser linear, tá? Porque linear a gente vai ter que olhar só para a função incógnita e as suas derivadas. Então, eu vou olhar só para o y. O y aqui está ao quadrado, está na raiz? Não. O x está, mas não tem problema. Ainda continua sendo linear, tá? Esse daqui também, ó. Todos os exemplos que eu dei no slide anterior, né? Então, aqui, ó. Ah, mas aqui, professor, aparece aqui, ó, D2y, né? Mas cuidado, que isso daqui não quer dizer que o y está ao quadrado. Esse D2y quer dizer o quê? A derivada segunda de y, as duas em relação a x quadrado. Então, aqui, ó, escrever isso daqui, ó. Segunda derivada de y menos 5 vezes a primeira derivada de y mais 6y igual a zero, tá? Escrever isso é exatamente a mesma coisa, só que um está na notação de Newton, outro na notação de Leibniz, que é melhor, tá? E não é porque o Leibniz é meu vovô que eu defendo ele, que é matemático, eu defendo ele, não é porque a notação de Leibniz realmente nos dá mais informações, é melhor, tá? Então, todas essas aqui são equações lineares. E exemplos de equações não lineares. Olha só, olha só, aqui aparece o y' derivada, mas aqui junto com o y' aparece aqui, ó, um coeficiente que tem o y. Então, é esse produto aqui, y vezes y', que deixa de ser linear, tá? Qualquer produto que você pega a incógnita aí. Primeira derivada da incógnita vezes a segunda derivada. A função vezes a terceira derivada. Tudo daqui, ó, se você multiplicar, incógnita é a função que eu quero saber, né? Ou as suas derivadas. Se aparecer multiplicando duas delas, já deixa de ser linear. Olha só, aparece aqui o y dentro de seno.
já deixa de ser linear. Aqui aparece o y ao quadrado, já deixa de ser linear. E se aparecer a derivada também? A derivada ao quadrado, já deixa de ser linear. Se aparecer a derivada dentro de raiz, já deixa de ser linear. Se aparecer a derivada dentro de seno ou cosseno, tá? Não precisa ser a primeira derivada, pode ser qualquer derivada. Eita. A segunda derivada dentro de um cosseno, não tem problema, deixa de ser linear. Tudo bem? Então a gente aí definiu algumas propriedades, definiu o que é equação diferencial, a classificação em relação ao ordinário e parciais, a gente definiu a linearidade, a gente definiu a ordem. Então é um start para a gente começar o nosso curso de equação diferencial. Espero que vocês aproveitem bem esse curso. Não deixa de deixar o curtir aí, deixar o seu comentário no vídeo, indicar o canal para que outras pessoas possam conhecer esse canal e esse canal possa ajudar mais pessoas. Abraços e bons estudos a todos!